Muito bom dia, galera, tudo bem com vocês? Chegando aqui no canal Flabom com notícias do futebol Rio de Janeiro e São Paulo. Esse quadro aí do canal que traz notícias do Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Santos. Todos os clubes aí dos 4 grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro da Série A. Beleza? Então fique ligado no vídeo, você terá notícias boas do seu clube. Fique bem informado. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo chega aí a CBF para pedir que não haja jogos durante a Copa América. Não haja jogos aí, que os jogos sejam adiados aí enquanto houver a Copa América, porque o Flamengo teve vários jogadores convocados aí. O Flamengo, entre eles, tem o Gabigol, o Pedro, que foi para a Olímpica, Pedro e Gerson para a seleção olímpica, o Rodrigo Caio, e esses 4 jogadores aí no Brasil, fora o de Arrascaeta, o Isla, o Pires da Mota, que vai para suas seleções, né, que são Uruguai, Paraguai e chilena aí. Então o Flamengo corre atrás para anular esses jogos do Campeonato Brasileiro, para paralisar até a realização dos jogos da Copa América. Então, já exemplo aí da Europa, né, que durante os jogos das seleções, das suas seleções, não há futebol nos clubes, não há jogos dos clubes. Então o Flamengo está procurando aí, até porque se não parar, o Flamengo será prejudicado, porque tem boa parte aí dos seus titulares aí convocados para as seleções. Enquanto isso, né, o Flamengo iniciou aí o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também já está batendo na porta. Então o Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 aí, o Flamengo conquistando 3 pontos e a saga continua. O Palmeiras aí continua sem vencer o Flamengo nesses últimos jogos, nesses últimos anos aí. Então o Flamengo está sempre tendo aí vitórias em cima do Palmeiras. Vamos ver o que dá aí no Campeonato Brasileiro, se a CBF acata aí esta colocação do Flamengo. O Flamengo, que tem aí vários jogos, então será prejudicado aí, porque vários titulares estão convocados para a seleção, para suas seleções. E então o Flamengo procura aí com o presidente a não continuação dos jogos aí no Campeonato Brasileiro. A CBF já havia falado que o Flamengo teria jogos modificados aí durante os jogos das seleções. Mas também há um problema, que quando os jogadores são convocados para as seleções, é um azar daqueles grandes que sempre voltam. Alguns jogadores voltam convocados. Por exemplo, as convocações passadas voltou voltou o Pedro, voltou o Everton, o Gabigol. Então todos machucados aí. Então a seleção aí tem esse histórico aí com os jogadores do Flamengo. O Everton, não, se eu não me engano, não voltou machucado, mas também não voltou numa fase da zica mesmo, uma fase zicada. Então, portanto, aí vamos esperar o que ocorrerá no decorrer aí dos dias aí com essa colocação do Flamengo. Espero que seja realmente adiado aí o Campeonato Brasileiro. Beleza? Do Flamengo é isso. Até a próxima aí, a gente se fala, fique ligado, que terá sempre notícias do seu clube aqui no canal Flabom. E vamos falar do Palmeiras. Palmeiras aí que perdeu para o Flamengo de 1-0 numa jogada espetacular do Bruno Henrique ali pela lateral ali. O Bruno Henrique disparou e ninguém segurou. O Bruno Henrique, que estava muito bem marcado pelo Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi a sombra do Bruno Henrique ali no jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Então o Gabriel Menino aí marcou muito bem o Bruno Henrique, mas em uma vacilada aí de 2 jogadores
deixou o Bruno Henrique à vontade para tocar para Pedro e meter a bola para o gol. Então o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 e o Verdão continua sem nenhuma pontuação no Campeonato Brasileiro aí na primeira rodada. Então o Palmeiras aí também está querendo vender jogadores, né? Um jogador emprestado para o Nacional, né, do futebol português. Está aí o clube deseja ter a porcentagem completa aí do passe do zagueiro Paulão. Então o Palmeiras está aí de olho em vendas de alguns de seus jogadores, e também tem o Vina que está também na lista de vendas aí, o Vina, o Matias Vina e o Paulão. E além disso, o Palmeiras não para por aí. O Palmeiras tem aí vários jogadores que podem ser negociados. O Palmeiras aí tentando negociar alguns jogadores que provavelmente não está ativo nas atividades aí do Verdão. O Verdão que tem uma equipe boa, tanto reservas quanto os titulares são grandes jogadores aí do Palmeiras, jogadores importantes para o Palmeiras. Então alguns jogadores precisam ser negociados aí até para enxugar a folha aí salarial. Beleza? O Palmeiras é isso. Então fique de olho aí que pode estar saindo jogadores do Verdão. É isso aí. Vamos falar agora do São Paulo. Alô, galera tricolor paulista. São Paulo que entra em campo nesta terça-feira na estreia da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil aí já está iniciando hoje, terça-feira, dando aí o pontapé inicial do São Paulo contra o 4 de julho do Piauí. Então o São Paulo aí que teve o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no empate de 0-0. O tricolor, o técnico Hernan Crespo tenta aí deixar os jogadores descansar, poupá-los dos desgastes físicos e também da viagem aí, né? É uma viagem longa. Então o técnico aí tenta aí deixar os jogadores descansar devido aos desgastes físicos, já que sábado também entrará em campo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que venceu o Corinthians por 1-0. Venceu o Corinthians aí. Então o São Paulo poupa os jogadores. E eu tenho aqui a provável escalação do time do São Paulo, que vai entrar com o time todo reserva no início aí da Copa do Brasil. Então eu vou estar falando aqui a provável escalação do time do São Paulo. Já está aqui na listinha. Lucas Perry ou Thiago Volpi, né, os goleiros aí. Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves ou Beraldo. Orejuela, Rodrigo Nestor, Shailon, Teles Costa e Wellington, Rojas e Vitor Bueno. Essa aí é a provável equipe do São Paulo. Lembrando que aí a equipe reserva, né, que o São Paulo aí pode enfrentar o 4 de julho na Copa do Brasil. Então o técnico Hernan Crespo preferiu colocar o time totalmente reserva. Se for o Thiago Volpi, terá apenas o Thiago Volpi de goleiro aí, titular na equipe do São Paulo. Beleza, galera tricolor? Fica ligado aí, deixa o seu like se você gostou do vídeo, da notícia, e então se inscrevam no canal, comentem bastante aí, porque seu comentário é importante para o canal. Beleza? Até mais. Vamos falar notícia agora do Santos. O Santos que estreia também na Copa do Brasil contra o Cianorte. O Cianorte aí, um clube paranaense que está aí na Copa do Brasil após vencer os seus jogos aí após vencer alguns jogos aí, 2 jogos aí importantes. Ele está agora
na terceira fase da Copa do Brasil, enfrenta hoje o Santos. Já o Santos não vem muito bem das pernas aí, né? É um jogo importante para o Santos vencer aí. O Santos vem de derrota no início do Brasileirão, perdeu por 3-0 para o Bahia, levou uma sapatada aí do Bahia. Esse Santos levou uma pia mesmo, 3-0 aí o Bahia no Santos. Então o Santos precisa aí vencer. O Santos que não está muito bem financeiramente também, está numa fase muito difícil aí o Santos. Beleza? Vou passar a provável escalação dos dois clubes, do Cianorte e também do Santos. O jogo aí pela Copa do Brasil nesta terça-feira. Então aí terá a transmissão a transmissão do jogo será, deixa eu voltar aqui, a transmissão será pelo Sport TV e pela Premier, né? Narração de Jader Rocha e comentários de Lédio Carmona e Petkovic e Sandro Meira Rick, né? Da arbitragem. Também tem em tempo real pelo GE, né? Notícias aí do GE. Então a provável escalação do Cianorte é o Bruno, Vitor Salvador, Eduardo Doma e Marílio, Michael Zé Vitor Morelli, Gabriel Cabres e Israel, Thales ou Wilson Júnior e Pacho. Essa aí são a escalação do Cianorte, né? E o Cianorte está aí com o seu clube, seu time certinho. Aí não tem ninguém desfalque, não tem nenhum desfalque e também não tem nenhum pendurado na competição com cartão amarelo. Então aí vamos à escalação do Peixe. Fala aí do Peixe do Fernando Diniz. O Diniz aí assumiu o Peixão e não teve muito sucesso ainda, né? Fernando Diniz achou um bom tempo, treinou com São Paulo aí, deu umas vitórias boas aí, mas também não se firmou. Então Fernando Diniz escala o Santos assim: João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Jean, Mota e Gabriel Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Marinho aí que é um cara que o Flamengo tá de olho aí. O Brasil inclusive até falou já do Marinho aí, vocês veem nas redes sociais aí. Marinho é um bom jogador. Eu gostaria de vê-lo no Flamengo também. O Marinho aí é um dos experientes aí da equipe do Santos. Então o Santos tem alguns desfalques: o Carlos Sanches, o Raniel, Jobson, Sandri, e todos em recuperações de lesões. Então aí esses jogadores aí, Carlos Sanches, Raniel, Jobson e Sandri, estão recuperando aí de lesões. Então o Santos está aí bem desfalcado com esses jogadores aí. Então a escalação é isso. Vamos ver o que Santos arruma aí. Tomara que ganhe aí para a torcida ficar mais alegre um pouco, porque ultimamente está sendo tristeza aí essa equipe do Santos, hein? Brincadeira. Vamos ver o que acontece no jogo na Copa do Brasil. Santos aí enfrentando o clube paranaense aí. Como se diz o nome do clube? Cianorte aí do Paraná. Beleza, galera santista? É isso aí. Vamos ver o que dá Santos. Vamos torcer pro Peixão fazer um bom jogo aí. Valeu! E aí, galera do Coringão, vamos falar do Corinthians. O site aí, Meu Timão, apurou aí que o Corinthians forma a sexta zaga diferente aí, né, durante os jogos aí, na reta final do Campeonato Brasileiro passado, até agora atual, nos atuais jogos da competição, né, que apenas foi um jogo. Então, o Corinthians está aí formando zaga, tentando uma melhoria aí na zaga, com Gil, sempre o Gil aí como titular, formando zaga com Gêmeos, com Raul Gustavo, agora a última, agora a tentativa com Raul Gustavo. Raul Gustavo aí vai formar a sexta zaga com Gil, zaga diferente. O Corinthians que vem aí tomando alguns gols, né? Tem algumas formações aí que o Corinthians levou até uma média boa de gols por partida, 0,75 média de gols por partida. Então
uma das zagas melhores aí até agora foi com Gil e o anterior os zagueiros anteriores aí que jogaram com o Gil na Gemerson. O Gemerson aí, Gil e Gemerson foi um dos que levaram menos gols aí nos jogos, na formação aí do Corinthians. E nessa nova formação do 4-4-2, o Corinthians vai tentar aí Gil e Raul Gustavo, né? Que o Corinthians aí também vem de derrota para no jogo passado contra o Atlético Goianiense, né? Acabou sendo superado aí por 1-0 aí o Atlético Goianiense neste último domingo aí. Nesse domingo o Corinthians aí iniciou aí o Campeonato Brasileiro com uma derrota. Então o Timão tenta aí uma nova formação na zaga aí para o esquema 4-4-2, né? Vamos ver aí o que o Corinthians arruma aí com essa zaga aí, que tá igual a do Flamengo, né? O Flamengo agora ficou 2 jogos sem tomar gols aí. Esperamos que tenha uma melhora aí, mas dá cada susto. Brincadeira, viu? Então, galera, aí vamos ver o que o Corinthians arruma. O Corinthians também que precisa de caixa, né? Então, uma das competições aí que vai dar um caixa bom aí é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil aí, que por fases, que vai mudando de fase, vai dando aí uma grana aos clubes aí. Então, somando ao final uma boa quantidade aí. Então, o Corinthians precisa vencer jogos, vencer fases para juntar caixas aí, de repente poder fazer contratações, né? Que por enquanto tá osso aí a equipe do Corinthians. Beleza, galera corintiana? Vamos torcer aí para o Corinthians dar a volta por cima e voltar a ser um clube que está firme em todas as competições aí, para o futebol brasileiro ficar cada vez mais bonito aí, um jogo mais disputado, mais bem jogado. Beleza? É isso aí, galera do Corinthians, até mais. E aí, galera do Santos, beleza? Notícias aqui do Santos. O Santos está procurando o Paulo Henrique Ganso. E aí, galera? Qual é dessa aí? E aí que o Paulo Henrique Ganso está jogando no Fluminense. O Fluminense não aceitou a proposta do Santos, né? O Santos aí que quer dividir o salário meio a meio com do Paulo Henrique Ganso com o Fluminense. E o Fluminense não aceitou as condições. Então o Paulo Henrique Ganso está querendo voltar ao Santos e o Santos querendo repatriá-lo. Então o Paulo Henrique Ganso insiste aí com o Fluminense pela sua liberação, já que o Paulo Henrique Ganso está aí na reserva do Fluminense, né? O futebol do Paulo Henrique Ganso caiu muito nos últimos anos. Então ele é reserva no Fluminense, galera. Brincadeira, não? Esse time do Fluminense não é um time ruim, mas também não é um time lá essas coisas, né? A atual equipe aí do Fluminense. Então o Fluminense pode estar aí perdendo o Paulo Henrique Ganso, mas por enquanto não há liberação, não há negociação nenhuma. Mas um jogador infeliz, né, na equipe, pode acontecer tudo. O Paulo Henrique Ganso pode aí ficar constrangido, ficar chateado com o Fluminense, porque ele está na reserva e o Santos foi um clube que revelou ele. Então ele tem interesse em voltar, mas o Fluminense não quer liberar. Então vai dar pano para manga aí essa notícia aí, esse caso do Ganso no Fluminense não vai dar muita coisa boa. Então vamos ver aí no andar da carruagem aí o desfecho dessa situação. Então Paulo Henrique Ganso quer voltar para o Santos quer contratá-lo, mas o Fluminense não aceitou a proposta aí. Então o Santos está procurando outros jogadores, mas se o Fluminense voltar atrás, o Santos com certeza contratará o Paulo Henrique Ganso com a opção de compra no final do empréstimo. Lembrando que é por empréstimo aí que o Santos está querendo o Paulo Henrique Ganso, beleza? Então, galera do Flusão, é isso aí. O Santos pode estar deixando o Fluminense futuramente, beleza?
fique ligado aí, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu vi aí nos análises aí do YouTube que o YouTube manda pra gente 30% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos no canal. Então galera, se inscreve aí, não custa nada, dá uma força aí, se inscreva no canal, deixa o seu like para você ficar bem informado, para a gente estar sempre motivado a trazer notícias aqui do seu clube, notícias do seu time de coração, beleza? É isso aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a gente agradece. Valeu!